Eu vou conversar com vocês um pouco aqui sobre a liberdade. É o poder de todos juntos, mas um a um. Isso é muito importante. É sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês agora. Na revolução social que está acontecendo, em mundos altamente conectados, nós já estamos vivendo em mundos altamente conectados, não é? Onde a interatividade é muito grande, né? E aí fica cada vez mais evidente que a liberdade não é uma ideia, a liberdade é uma consequência da maneira como nós interagimos. Quanto maior for a interatividade da sociedade, mais pode se realizar a liberdade. E ela se realiza como democracia, que é a minha paixão nos últimos 20 anos. Não é? Estudar as relações entre a democracia e como a sociedade se organiza, e como nós nos relacionamos. Certamente não é essa a democracia, não é? O que está sendo questionado no mundo todo é um outro tipo de modo de regulação, não é? Aí vocês estão vendo uma imagem fantástica que foi do 15M, aquele movimento dos indignados de Espanha, 15M de 2011, e eles já colocavam democracia real já. Porque a outra era irreal? Não, a outra não conseguia mais captar todas as dimensões do que pode ser a democracia em mundos altamente conectados. Isso acontece por quê? Muito rapidamente, porque uma sociedade em rede está emergindo. Quando eu falo rede, eu sei que vocês estão entendendo que eu não estou falando do Facebook, do Twitter, eu estou falando das pessoas interagindo, não é? E redes mais distribuídas do que centralizadas estão surgindo por toda parte. Aí tem o velho, indefectível diagrama de Barham, para a gente perceber a diferença entre um padrão distribuído e um padrão descentralizado. Distribuição não é a mesma coisa que descentralização. A descentralização é uma multicentralização. A distribuição não tem centros, não tem filtros, não é? Cadê o Conrado? O Conrado perguntou, você vai passar novamente o diagrama de Barham? Está aí, precisa, não é? E o mundo todo hoje está em rede, não é? A gente diz que são mundos altamente conectados, e não é apenas um mundo, não é? Agora fragmentou. São muitos mundos em rede, no plural, em termos sociais. Existe rede desde que existe sociedade humana, nós sabemos disso, não é? O que está aumentando agora? Qual é a diferença agora? Não é? Se desde que existem grupos humanos, eles se conectavam e faziam redes, o que é diferente para o que acontece agora? Agora aumentou assustadoramente a interatividade, não é? As mídias interativas em tempo real ou sem distância favoreceram esse aumento da interatividade. E quando aumenta a interatividade, muda tudo. Novos fenômenos na sociedade que a gente não via, que aconteciam, mas a gente não via, porque eles aconteciam em linhas temporais muito longas, eles começam a se contrair no tempo e a gente vai, então, ficando surpreso com as coisas que acontecem, que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho, não é? Esse mundo não é o mundo da participação, gente. Eu sei que isso é difícil entender. Nos últimos 30 anos, não é? Despejaram na nossa cabeça o negócio de que participação é bom, vamos participar, tudo tinha que ser participativo. Mas não é da participação que nós estamos falando, é da interação. Não é se tornar parte de alguma coisa cujas regras já estão determinadas, não é? É a interação que cria o ambiente, que configura o ambiente onde nós hoje nos relacionamos. É muito diferente, não é? E essa nova fenomenologia da interação, que já existia, mas que a gente não tinha contato com ela, não tínhamos conseguido decifrar, não é? Porque a gente não vivia tempo suficiente para observar os fenômenos, agora a gente observa, às vezes, em algumas horas. Fenômenos como clustering, aglomerando, não é? Swarming, enxameando, cloning, imitando, clonando, Gramsci, amassando. São fenômenos da interação, não é? A gente só vê esses fenômenos quando você está em sociedades altamente conectadas. Embora clustering seja uma coisa muito antiga, o universo
onde a gente vive, foi todo formado por clustering, não é? Basicamente por interação gravitacional. Nós vivemos no supercluster de Virgem, não é? Que é o nosso endereço supergaláctico. O mundo todo foi feito assim. Mas a gente não percebia clusterização, aglomeração espontânea a partir da interação, rapidamente. Não é? Swarming, que vocês já ouviram falar, que é enxameamento, não é? Com peixes a gente chama às vezes de flocking, não é? Aquelas danças fantásticas. Atenção, viu, gente? Não tem nenhum peixe conduzindo aí. Eles não batem um no outro. Se você aparecer dentro de um ambiente onde estiver acontecendo um shoaling, nenhum peixe vai tocar em você, mas não tem nenhum maestro, não tem nenhum líder, não tem nenhum condutor. Isso acontece por uma fenomenologia da interação. Não é o flocking, que é um termo genérico, aí flocking de insetos. O cloning, que é uma outra manifestação importante, não é através de cloning, por exemplo, que os cupins constroem aqueles magníficos cupinzeiros, não é, que são obras de engenharia e de arquitetura fantásticas, não é, que nós não conseguimos reproduzir com toda a nossa ciência, e eles vão fazendo como? Um cupim vai imitando o outro, e como o sistema é variacional, a cada imitação introduz uma variação, e a distribuição dessas variações ao longo do tempo vai gerando ordem emergente a partir da interação. É fantástico isso. Quer dizer que eu posso dizer que o cupim guarda o seu conhecimento nos seus amigos. E essa é uma boa definição de rede. Não é? Não precisa guardar dentro da nossa cabeça, no livro, na cabeça do professor. Se os meus amigos que estão conectados comigo sabem, eu também sei. Não é? Ora, os cupins clonando. Não é? E os cupinzeiros humanos? O que está acontecendo nesse tecido fantástico, não é? Que é constituído pelas relações entre as pessoas, não é? Isso é o que nós vamos investigar aqui. E o Gramsci, que é exatamente a contração do tamanho do mundo, porque está diminuindo o número de intermediários, e a gente está chamando isso de fenômeno do Small World Networks, ou o fenômeno do mundo pequeno. Não é? Vocês lembram de Woodstock em 1969, né? Não foi uma revolução aparente, não queria trocar os ocupantes da Casa Branca, mas mudou comportamentos. Aquilo que aconteceu lá mudou comportamentos. E agora, em 2013, o que acontece lá na cidade que eles constroem rapidamente, o Burning Man, não é? Lá no deserto de Nevada, está fazendo a mesma coisa, não é? As pessoas estão simplesmente ocupando os espaços, não é? Não só Wall Street, mas all streets, não é? Olha aí uma foto fantástica de 2013 em Istambul. E agora vai ser muito rápido tudo que eu vou passar aqui, não é? Para vocês perceberem o que está acontecendo, não é? Neste século XXI, a partir da Espanha, não é? Do 11M, 11 de março de 2004 na Espanha, até lá, parei lá, em junho do ano passado no Brasil, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aí na curva são swarmings. São manifestações que aconteceram em virtude da fenomenologia da interação e que não foram convocadas de modo centralizado, como a gente fazia manifestações. Eu participei do comício das diretas, eu participei das manifestações do impeachment, eu ajudei a organizar, eu organizava, vocês estão entendendo? E essas coisas não são organizadas, ainda que tenha gente tentando organizar, mas eles não organizam. Né? O 11M em Madrid, que foi um negócio fantástico, o dia de 11 de fevereiro, no Cairo, na Praça Tahrir, que foi o dia decisivo em que caiu o ditador Mubarak, vocês lembram disso? Esse enxame chegando na praça, é mais legal ver o vídeo do que a foto, porque em poucos segundos você não vê mais chão. O povo vai chegando de todo lado, não é? O 15M lá, o grande movimento dos indignados, 15 de maio, em Madrid, que diziam, nossos sonhos não cabem nas vossas urnas. Não é? Que era um questionamento, não um questionamento conservador e reacionário à democracia realmente existente. Era um questionamento aos limites dessa democracia, quando a sociedade não cabe mais no Estado.
A sociedade não cabe mais no Estado. Então, as regulações que foram feitas pelo Estado não conseguem mais regular nem mediar os conflitos que surgem na sociedade. O 15M veio para dizer isso, não é? Depois, o Occupy Wall Street, né, 17 de setembro, não é? No Zuccotti Park, em Nova York, depois vários Occupies, até o grande dia lá no nosso Largo da Batata, não é? Que vocês, possivelmente, muitos de vocês aqui, estiveram presentes. Não é? Grandes manifestações de junho que nós tivemos no Brasil e que nós nunca havíamos presenciado nada assim. Os maiores comícios que a gente teve, como o comício das diretas aqui no Anhangabaú, além de serem coisas organizadas centralizadamente, não chegaram perto do que aconteceu aí. No mesmo dia, 530 cidades, não só Rio, São Paulo, Recife, mas Rio, Pomba, não é? Cidades no interior do Paraná, as pessoas simplesmente se mexeram e enxamearam. Não é? As grandes manifestações no Rio, em São Paulo novamente, em Brasília. E essa foto é fantástica, não é? Essas sombras projetadas aí, elas são simbólicas, não é? Pelo lugar em que elas estão projetadas, não é? Brasília novamente. Essa eu acho fantástica. Olhem só, não tem um cartaz decente aí, ó. Não tem nenhum que foi pré-fabricado, entendeu? Que o sindicato mandou lá, o sujeito profissional, contratou para pintar. Sabe, para ficar bonitinha a faixa. Foi tudo feito à mão. Quando vocês olham uma foto dessa de swarming, como é que vocês vão descobrir se é um swarming? Se não tiver bandeira e não tiver faixa e cartaz muito bem feito, é um bom indicador de que pode ser um swarming mesmo. Não é? Istambul, 2013. E continuou. Olha aí, o Egito. O Egito, no dia 30 de junho de 2013. Gente, olhem para essa, não foi só no Cairo, em todas as cidades do Egito, Alexandria, em qualquer cidade do Egito. Entre 20 e 40 milhões, ninguém sabe calcular, por isso a margem de erro é muito grande, de pessoas saíram às ruas, num país de 80 milhões de pessoas. Isso significa que de todas as casas saíram pessoas. Ou seja, tem que tirar as crianças, os idosos. Então, praticamente a população toda foi para a rua porque não queria subordinação do país à Sharia, né? Não queria que houvesse uma lei islâmica conservadora acima da Constituição e não queria que o Morsi, que foi eleito, se transformasse num sujeito acima da Constituição, reivindicando um status faraônico. E o Morsi não ficou de fato, né? A Tunísia voltou a se manifestar em 2013, Bucareste, 2013, Sofia, 2013, Kiev, no final de 2013, Kiev em 2014, não é? Na Ucrânia, Kiev em 2014. E Caracas, ainda estamos agora presenciando grandes manifestações em Caracas, essa, se eu não me engano, foi no dia 22 de fevereiro de 2014. Olha aí, Caracas, para quem disse que as fotos são falsas, porque corre por aí, na mídia, uma coisa ignóbil, dizendo que não, isso tudo foi fabricado na Cinemateca da CIA, né? Esses caras não sabem o que é a sociedade em que eles estão vivendo. Olha aí, Caracas, novamente, em 2014. Pouca gente, né? Se é tudo a gente da CIA, a CIA deve estar realmente uma organização muito grande, não é? Caracas, 2014. Isso tudo tem levantado um novo conceito de revolução. A gente falava revolução, as pessoas pensavam o quê? A revolução é um movimento que troca os ocupantes do Estado. Mas não mexe na estrutura piramidal centralizada do Estado. Não mexe no padrão de relação entre o Estado e a sociedade. E o conceito que está surgindo agora é diferente. Não, revolução é o que muda comportamentos. Se a revolução é social, ela tem que ser social mesmo. Então, se nós achamos que está havendo uma revolução social, ela está mudando alguma coisa na intimidade da sociedade. Ela está mudando os fluxos interativos da convivência social. E, ao fazer isso, ela está mudando a maneira como nós nos comportamos. Não é? Essa é uma... Quer dizer, que não tem um resultado. Ah, fizeram tudo isso, mas aconteceu o quê? Os militares continuam lá no Egito. Ora,
Os militares continuam no Egito porque não tem uma alternativa de poder, nem uma organização do tamanho do exército no Egito. Mas a sociedade egípcia não é mais a mesma. E não sei se vocês assistiram o filme The Square. Foi um documentário que concorreu até o Oscar. Vale a pena ver que vocês vão entender o que está acontecendo no Egito. Então, um novo conceito de revolução está brotando, não é? Se as pessoas começam com liberdade a sair às ruas e fazer o que elas querem, isso já significa que a esfera da liberdade está se ampliando. Eu inventei uma palavra, a gente pode inventar palavras, né? Ou um conceito, para designar isso que está acontecendo, empowerfulness. Nós estamos ficando empoderados por quê? Porque está mais interativo, porque o mundo está havendo Gramsci, não é? E tudo que interage se aproxima e empodera, aumenta as possibilidades de quem vive nesse campo com alta interatividade, não é? Bom, como é que fica então a nossa velha democracia, não é? É preciso entender que a democracia foi uma revolução muito profunda que nós continuamos nela. Ela que surgiu no século V a.C., né? Isso aqui é muito bom para a gente entender um pouco. Esse espaço horizontal que facilitou a conversação, a praça do mercado, a ágora ateniense, era totalmente diferente daquele desenho do lado direito da tela, que é a estrutura piramidal, a estrutura de um zigurate, a estrutura da Torre de Babel, que é a estrutura para impedir a conversação. Tem muita escada, tem muito muro, tem muita porta, não é? E o que está acontecendo? Se você horizontaliza os espaços, você não precisa mais do holofote para iluminar tudo. Então, nós começamos a descobrir que a democracia é uma luz na escuridão, mas não é a luz de um holofote, e sim a luz de pequenas velas. Por isso que é o poder de todos, mas é um a um. Não é? Se isso não se materializar em um a um, não tem jeito, não é? Nas manifestações de junho, a gente percebeu essa vibe. Essa vibe que era o seguinte: cada pessoa era a sua própria manifestação. Se vocês estiveram lá, vocês devem ter tido essa impressão. Eu tive essa impressão. Cada pessoa era a sua manifestação, levava o seu cartaz, levava a sua reivindicação. Não obedecia a ninguém. Não era que ela estava sendo dirigida, guiada, não é? Era, vamos mudar o Brasil. Estamos mudando o Brasil, desculpa os transtornos, não é? Isso não é um protesto contra os aumentos. Isso é satisfação difusa com o sistema. Tem tanta coisa que não cabe num cartaz. Essas são fotos das manifestações de junho. Vamos formatar, não é? O Brasil. Esse é um cartaz, eu acho que no Rio. Não é? E essa mesma vibe, ela aparece em janeiro de 2014, por exemplo, na Ucrânia. Isso aí, ó, é lúdico. Essas pessoas se beijando, lá esse casal se beijando, é muito significativo de alguma coisa que não está estruturada para a guerra. Ou então a manifestante levando salgadinhos para o policial. Né? Não é combate, vocês estão entendendo? Não é combate, não é guerra. E guerra não é violência. Guerra é um pretexto para você erigir estruturas verticais. Não é? Basta ocupar e resistir. Quando milhões ocupam, não há poder que resista. E por isso a gente vem entendendo que democracia hoje pode ser traduzida por essa frase que só a paz é revolucionária, não é? E essa é melhor ainda porque sugere uma certa desobediência. A palavra hoje fundamental é essa: desobedeça. Se a gente não desobedecer, não tem jeito, gente. Não há como sair. Não é obedecendo a um novo coronel, a um novo líder, a um novo condutor de rebanhos que a gente vai conseguir fazer qualquer coisa. É cada um de nós desobedecendo. Olha aí, vocês lembram dessa foto, não é? 1969, Praça Tiananmen, aquele cara lá na frente dessa coluna, não é, de tanques. E isso volta. Agora, em 2013, na Avenida Istiklal, em Istambul, esse foi um grande almoço desobediente. As pessoas interromperam o tráfego e simplesmente resolveram fazer um grande almoço. Não é? Um grande almoço desobediente. Elas estão reconfigurando o espaço urbano. Ou então esse grande beijaço tunisiano, vocês sabem da história, né? Por causa da Sharia e tal, um casal se beijou, foi preso, reprimido, porque não podia beijar em público. Aí, 1000 casais foram para a praça se beijar. Então a gente chamou o grande beijaço tunisiano.
né? E o sorriso desse moleque aí, e o que ele escreveu no corpo, para mim, retrata esse momento que nós estamos vivendo, não é? Olha aí. Quando se lê pouco, se dispara muito. E lá o policial da Guarda Nacional Bolivariana está tentando filmar o moleque, e o moleque sorrindo, né? E agora? O que vai acontecer agora? Agora é o seguinte, eles já estão entre nós. Eles somos nós. A revolução que está acontecendo agora no mundo é a revolução das bolhas. A bolha não vai durar, mas não é mais possível parar, impedir que vão surgindo essas bolhas de alta interatividade e vão afirmando novos modos de convivência social. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado a vocês.